Amados irmãos, neste momento a palavra de Deus tomará o seu lugar na nossa novena. Para tanto, ela será acolhida e depois proclamada para o nosso conhecimento. Recebamos a palavra de Deus cantando. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Sua entrada em Jericó é esta. Atravessando a cidade, havia aí um homem chamado Zaqueu. Ele era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu desejava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois ele era muito baixo. Então correu na frente e subiu em uma figueira para ver, pois Jesus devia passar por aí. Quando Jesus chegou, ao longe, olhou para cima e disse: Desça depressa, Zaqueu, porque hoje preciso ficar em sua casa. Ele desceu rapidamente e recebeu Jesus com alegria. Vendo isso, todos começaram a criticar, dizendo: Ele foi se hospedar na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: A metade dos meus bens, Senhor, eu dou aos pobres, e se roubei a alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. De fato, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Agora vamos receber nosso querido Antônio Souza, é o nosso pregador que vai nos ajudar hoje com o tema Vocação solidária e fraterna manifestada na partilha do pão. Uma salva de palmas ao nosso querido Antônio. Lembrando que hoje nós temos como animação da liturgia a Irmandade de Santo Antônio e temos como homenageados os devotos de Santo Antônio. Jesus vive e é o Senhor. A paz de Jesus e a ternura de Maria esteja com todos vocês. Eu saúdo meus superiores, peço a bênção do padre e do diácono.
Que o Espírito Santo desça sobre nós, tanto para falar como para ouvir. Uma das coisas que me chamou a atenção, homenageados, devotos de Santo Antônio. Animação litúrgica, Irmandade de Santo Antônio. E o nome do pregador? Antônio. Tá? 3 tons, né? 3 tons juntos. O nosso assunto de hoje é vocação solidária e fraterna manifestada na partilha do pão. Então, nessa noite, nós vamos ouvir a voz de Deus, a voz divina, nas pessoas do profeta, do apóstolo e do evangelista. Nós não vimos aqui para aprender a ser solidário, nem aprender a ser fraterno. Isso nós já somos. Nós vimos aqui para sair daqui mais solidário e mais fraterno. Porque é inadmissível que o cristão não seja solidário. É inadmissível que o cristão não seja fraterno. Então vamos começar ouvindo a voz do profeta Isaías. Lá no capítulo 1, ele vai dizer assim: lave-se, purifique-se, tire de minhas vistas as maldades de vocês, as maldades que vocês praticam. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem. Busquem o direito, socorram o oprimido, façam justiça ao órfão, defendam a causa da viúva. Eu tirei isso do contexto propositalmente, para que agora que a gente vai ouvir o texto, a gente vai ver o porquê que o profeta dizia isso. Olha o texto completo, Isaías 1, de 11 a 17. Que me interessa a quantidade dos sacrifícios, diz Javé. Estou farto dos holocaustos, de carneiro e da gordura de novilhos. Não gosto do sangue de bois, carneiros e cabritos. Quando vocês vêm à minha presença e pisam meus átrios, quem exige alguma coisa de vocês? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso é coisa nojenta para mim. Lua nova, sábado, assembleia, não suporto injustiça junto com solenidade. Eu detesto suas luas novas e solenidade. Parem, para mim, se tornaram um peso que eu não suporto mais. Quando vocês erguem para mim as mãos, eu desvio o meu olhar. Ainda que multiplique as orações, eu não escutarei. As mãos de vocês já estão cheias de sangue. Lave-se, purifique-se, tire da minha vista as maldades de vocês. Pare de fazer o mal, aprendam a fazer o bem. Busque o direito, socorro o oprimido, façam justiça ao órfão, defendam a causa da viúva. Então o povo era religioso, mas faltava naquele povo religioso a fraternidade e a solidariedade. Graças a Deus que isso não se aplica a nós, né? Não se aplica a nós. Era o povo de Israel. Não se aplica a nós. Então, na palavra de Deus, dirigida através do profeta, havia a prática religiosa, mas faltava solidariedade e faltava fraternidade. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem. Há pessoas que dizem, eu não faço mal, e aí faz o bem? Então não basta não fazer o mal, é necessário fazer o bem. Então ela não faz o mal, mas também não faz o bem. Então a instrução é, aprendam a fazer o bem. Muita gente não sabe fazer o bem, não é? Então o profeta vai dizer, aprendam a fazer o bem. Mais adiante, nós vamos ver como é que se faz o bem. Então, aí a voz de Deus através do profeta. Agora, a voz de Deus através dos apóstolos. A começar com Paulo. Gálatas 6:9, ele diz,
não nos cansemos de fazer o bem. Se não desanimarmos, quando chegar o tempo, colheremos o fruto. A Bíblia da Ave Maria vai dizer, se não relaxarmos, olha aqui, não nos cansemos de fazer o bem. Às vezes a pessoa faz tanto bem e só recebe o mal que ela se cansa. Está cansada de fazer o bem e receber o mal. A instrução é, não nos cansemos de fazer o bem, porque se não desanimarmos, no tempo oportuno, colheremos os frutos deste bem que estamos fazendo. E ele prossegue, portanto, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos. Enquanto temos tempo, façamos o bem a todos. Então não perca o tempo fazendo mal. Ocupe o seu tempo fazendo bem. Esse quanto temos tempo, quer dizer, o tempo todo devemos fazer o bem. E olha a sequência. Portanto, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, especialmente aos domésticos da fé. A Bíblia da Ave Maria vai dizer particularmente. Quem são os domésticos da fé? São aqueles que acreditam no que eu acredito. Um determinado dia, alguém ligou para mim pedindo uma doação. É sempre no Natal, época de criança. Aí eu fiz a doação. Mas depois eu pensei, a religião dela é diferente da minha. Eu tenho as obras da irmã Dulce, por que eu vou doar para outra religião? Então o apóstolo vai dizer, façamos o bem a todos, mas principalmente ao doméstico da fé. Ou seja, aquele que eu acredito é naquilo que eu acredito. Mas façamos o bem a todos. Eu tenho aqui duas experiências, aconteceram comigo, né? Façamos o bem a todos. Eu levei 56 anos da minha vida para aprender o provérbio que diz, quem dá aos pobres, empresta a Deus. Isso há 6 anos atrás, hoje eu tenho 62. Eu estava comprando mamão, cada mamão enorme, naquele tempo mamão era R$1, e uma senhora estava comprando. Ela disse, sou moço, eu só tenho R$1, quero levar 2. O senhor me empresta R$1? Eu disse para ela, eu nunca vi a senhora, não sei onde a senhora mora, nunca mais vou ver, como é que a senhora vai me pagar? Ela disse, moço, que dá aos pobres empresta a Deus. Eu meti a cara no chão, fiquei todo envergonhado. Aí dei R$1 para a mulher e comprou mamão. Hoje eu me arrependo de ter dado R$1, de eu ter dado 10, 20, 30, tal a lição que aquela mulher me deu. Levei 56 anos para aprender esta lição. A semana passada, eu entrei no mercado, tinha uma senhora comprando algumas coisas, eu peguei uma laranja e botei ela na mesa, no caixa. Ela disse, o senhor vai levar só uma laranja? Eu disse, é. Ela disse, deixa que eu pago. Não, meu senhor, deixa que eu pago. Ela pagou. Eu passei o dia inteiro alegre com a atitude daquela mulher. Assim como eu neguei R$1 para aquela, neguei, depois dei, essa que nunca me viu, pagou uma laranja para mim. Eu fiquei tão alegre. No outro dia, assim que eu cheguei no trabalho, falei com uma colega. Ela disse, é porque ela achou que você é pobrezinho, aí pagou para você uma laranja. Então, quando o apóstolo diz, façamos o bem a todos, é a todos. Façamos o bem a todos. E é interessante que se esperar a recompensa, né? Porque às vezes as pessoas fazem as coisas esperando a recompensa. Jesus diz que vosso Pai, que vem em segredo, te dará a recompensa. Não esperemos que o outro nos recompense. A recompensa vem de Deus. Então, essa é a palavra do apóstolo Paulo. Agora, a palavra do apóstolo São João. 1 João 3, 17, ele diz assim, se alguém, esse alguém é qualquer um de nós, se alguém possui os bens deste mundo, vendo seu irmão em necessidade, fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Uma outra versão vai dizer, se alguém possui recursos deste mundo, e vendo seu irmão passando necessidade, fechar o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus?
João está dizendo, quando a gente fecha o coração, o amor de Deus se afasta de nós. Quem está dizendo é João, não sou eu. Quais são os recursos deste mundo? Eu, curiosidade, passei na loteria, lá tem 141 milhões acumulados de 7 jogos. É isso que João falou, os recursos deste mundo? Se nós esperarmos por esses milhões, nunca faremos o bem. Nunca faremos o bem. Então, o recurso deste mundo é aquilo que o meu próximo precisa no momento que ele me pede. Não se assustem, não, nem se escandalizem. Um dia alguém bateu a minha porta e pediu papel higiênico. 10 horas da noite, tudo fechado. O recurso desse mundo, para aquela pessoa, era o papel higiênico. Coisa tão simples, né? Alguma coisa que ela esqueceu. Passava em frente ao restaurante popular, alguém me agarrou pelo braço. Cara, me dê R$1 aí que eu estou de rango. O recurso desse mundo, naquele momento, era R$1. Então, se a gente espera ter riquezas para satisfazer o irmão, nós nunca teremos. O recurso desse mundo é aquilo que seu irmão, o seu próximo, pede no momento que ele necessita. Outra coisa que chama a atenção na afirmação de João, e fechar-lhe o coração. Por que ele fala fechar o coração e não fechar a mão? Porque há pessoas que abrem a mão com o coração fechado. Você nunca disse, talvez você nunca ouviu. Mas eu ouvi alguém dizer algo do tipo, essa é a última vez, viu? A próxima vez não venha não, eu não lhe dou não. Abriu a mão, fechou o coração. Essa pessoa nunca mais vai lhe procurar, porque você abriu a mão, fechou o coração. Então João diz que eu devo primeiro abrir o coração e depois abrir a mão. E às vezes nós abrimos o coração e fechamos a mão e a coisa dá certo. De que maneira? A pessoa vem até você e lhe pede. Você não tem. Mas você começa a rezar por aquela pessoa. Você abriu o coração. E lá adiante ela acha. Então, abrir o coração é mais importante que abrir a mão. Antes de abrir a mão, abra o coração. Então, essa é a palavra do apóstolo João em relação à solidariedade, à fraternidade. Deu tempo aí que eu vou beber água, viu que a garganta pifou aqui. Então, a palavra dos apóstolos, João e Paulo. Agora vamos à palavra do Evangelho, né? O Evangelho que nós lemos é bastante conhecido. É bastante conhecido. Todos nós somos Zaqueu. Por quê? O nome Zaqueu quer dizer puro. Eu nasci puro. O pecado que eu trouxe, o meu batismo apagou. Então, eu nasci puro, eu nasci Zaqueu. Só que com o passar do tempo, vou usar o meu nome para não usar o de ninguém se ofender. Com o passar do tempo, eu aprendi a fazer gato de energia, gato de água. Aí, deixei de ser Zaqueu. Aprendi a ir na padaria, comprar 10 pães, chegar em casa tem 12, no outro dia eu não passo lá para pagar os 12 que eu levei. Aí, deixei de ser Zaqueu. Mas eu nasci Zaqueu. Não nasci fazendo gato de energia, gato de água, recebendo um troco e a margem não ficando. Mas eu preciso ser renovado. Preciso voltar a ser Zaqueu. Então vamos ver a atitude de Zaqueu que fez com que ele se tornasse uma pessoa solidária e fraterna. A primeira coisa está escrito assim, Zaqueu desejava ver quem era Jesus. A primeira coisa que eu preciso para ser fraterno, mais fraterno, é desejar. Se eu não quiser, nada acontece. Essa pregação vai entrar pelo ouvido, sair pelo outro, e nada vai acontecer. Zaqueu desejava ver quem era Jesus. Então, o desejo, o querer, é o primeiro passo para que eu me torne fraterno ou mais fraterno. O segundo passo
Está escrito que Zaqueu correu. O segundo passo é se esforçar. Não basta querer, você tem que se esforçar. Está escrito que Zaqueu correu à frente da multidão. Deixou aquelas pessoas para trás, ele deixou. Deixe todo mundo para trás, que acha que você é bobo, imbecil, idiota. Corra na frente, se esforce para ser fraterno e solidário. Zaqueu está escrito que ele era chefe dos cobradores de imposto. Nos nossos dias, ele era secretário de finanças da prefeitura. Imagina um secretário de finanças da prefeitura correndo e subindo em uma árvore. Ele estava se esforçando para conseguir aquilo que ele queria. O terceiro passo, Zaqueu desce depressa. E Zaqueu desceu rapidamente. A palavra pressa quer dizer, a necessidade do outro tem pressa. A fome tem pressa. E por isso, desce depressa. Desce rapidamente, porque o outro tem pressa. A necessidade do outro tem pressa. O gás do outro acabou e a comida está lá. Tem pressa. A vizinha está grávida e tem que ir ao médico e bater sua porta para pedir dinheiro para o táxi. Tem pressa. Desça depressa. E ele desceu depressa. Porque a necessidade tem pressa. Salomão vai dizer, em Provérbios 3, 28, não diga ao seu próximo, vá embora, passe depois, que eu lhe darei amanhã, quando você tem a coisa na mão. Volte aqui, eu vou pensar aí, você passa aqui depois e a gente vê isso. A necessidade do outro tem pressa. Lembro-me que um dia eu ia para a igreja e alguém estendeu a mão para mim. Eu me mandei, na volta eu dou. Assim que terminou a liturgia, eu fui, cadê o rapaz? Eu não estava mais lá. Ele podia ser Jesus, né? Não sei se era, mas podia ser. Então, não diga ao seu próximo, vá e volte mais tarde que eu lhe dou. Se você tem, naquele momento, para dar. A quarta atitude de Zaqueu. Zaqueu ficou de pé. Imagine Zaqueu sentado, dizendo assim, Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se eu roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. De pé. Ou seja, em posição de ir à frente e fazer aquilo que deseja. Se você quer realmente ser fraterno, movimente-se, ponha-se de pé, saia do sossego. Zaqueu ficou de pé. A quinta coisa, havia 2 problemas na época de Zaqueu, problemas sociais iguais aos nossos, pobreza e roubalheira. Continua de lá para cá, né? Zaqueu resolveu esse problema? Não, mas fez a parte dele. Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. Isso não se aplica a nós, porque eu não tenho muita coisa. E o pouco que eu tenho, eu me apego. Então, não se aplica a mim. Mas ele fez a parte dele. A pobreza de Jericó acabou? Não. Jericó era a cidade do sacerdote. Se o Papa vier aqui, não vai se hospedar em minha casa, não. Vai se hospedar na casa do padre ou na casa do bispo. Jesus, como religioso, supostamente se hospedaria na casa do sumo sacerdote, do sacerdote. Mas foi se hospedar na casa de Zaqueu. Então, Zaqueu, ele fez a parte dele. Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. Tem muita coisa lá em nossa casa que não presta, né? Não é que não presta para a gente e vai dar para os outros, mas não presta porque a roupa a gente engordou ou emagreceu, alguma coisa assim. Então, dá metade dos bens aos pobres. E se eu tirei alguma coisa de alguém,
vou dar 4 vezes mais. A roubalheira de Jericó não acabou. A pobreza de Jericó não acabou. Mas Zaqueu fez a parte dele. É como se ele dissesse: a partir de hoje, Senhor, vou procurar a companhia de energia e vou legalizar a minha luz. A partir de hoje, Senhor, vou procurar a companhia de água e vou legalizar a minha água. A partir de hoje, Senhor, quando eu for à padaria comprar 10 pães, chegar em casa perceber que tem 12, quando eu voltar lá, eu vou pagar os 2 que eu levei a mais. Ele tomou uma atitude de mudar. Ele fez a parte dele. Uma das coisas que impede que a gente seja fraterno e solidário é a avareza. A avareza quer dizer mesquinhez, falta de generosidade e sovineza, ou sovinice, melhor dizendo. Vai aqui uma ilustração para que a gente entenda isso. Havia um mendigo que ele ficava sempre por ali, né? E alguém disse para ele: o rei vai passar aqui hoje. Ou é hoje que eu tiro a barriga da miséria. Ele vai parar com a carruagem, vai abrir o cofre, vai me dar um monte de moeda de ouro e eu vou ficar rico. É hoje. Aí se ajeitou todinho, ficou esperando o rei. Aí o rei passou e se dirigiu a ele, apertou a mão dele, tirou o chapéu e ficou assim. Aí o pessoal soprou no ouvido: ele está querendo alguma coisa, rapaz, dê alguma coisa para ele. Aí ele havia ganho naquele dia 1 quilo de feijão. Exatamente assim, 1 quilo de feijão. Tudo que ele havia ganho, 1 quilo de feijão. E o rei estava lá, insistindo, né, com o chapéu. Ele pegou um saquinho, aí tirou 3 grãos de feijão, botou no saquinho, aí deu para o rei. Botou no chapéu do rei 3 grãos de feijão. O rei disse: ó, meu bom homem, o senhor será recompensado pelo seu gesto nobre. E foi embora. E ele ficou reclamando. Ora, e eu pensei que era hoje que eu ia sair da miséria. Ele para aqui, aperta a minha mão, estende o chapéu, e eu tive que dar 3 grãos de feijão. A única coisa que eu ganhei hoje, 3 grãos de feijão. Aí passou o dia, ele foi para casa. A casa dele era embaixo do viaduto, cheio de lona. Ele entrou lá. Aí, ó, ainda mexeram aqui no meu barraco. Mexeram. Tive um dia aborrecido, ainda mexeram no meu barraco. Quando ele olhou assim, ele viu alguma coisa brilhando. Ele foi lá, levantou o jornal. Aí encontrou o saquinho dele de volta e encontrou 9 caroços de feijão de ouro, bem grande. Oh, meu Deus, perdi a chance de ficar rico. O rei me devolveu os 3 caroços de feijão, e ainda me deu 3 vezes mais de feijão de ouro. Nunca mais acho a chance dessa. Oh, meu Deus, oh, meu Deus. A suvineza, a mesquinhez, fez com que ele morresse pobre. Não sei se nasceu, mas certamente morreu. Então, vamos abrir a mão. Há um objeto que não deve ter na casa do cristão. É a mão de figa, né? Que é objeto obsceno. Mas não vamos ser mão de figa. Ele poderia ficar rico. Em outras palavras, o rei daria para ele 3 quilos de feijão naturais e mais 3 vezes 3, 9. Mais 9 quilos de feijão de ouro. E a mesquinhez fez com que ele morresse pobre. Que essa reflexão possa despertar na gente o desejo de ser mais fraterno. Porque é disso que o mundo precisa, de fraternidade.
o profeta Isaías diz: deixe de fazer o mal, aprenda a fazer o bem. Então, quanto mais a gente puder fazer o bem, vamos fazer. Vamos fazer igual a Zaqueu, correr e deixar para trás as pessoas que nos chamam de imbecil, idiota, bobo, abestalhado, porque a gente faz o bem. Embora tenha gente que use da nossa bondade. Para concluir, às vezes a gente não ajuda alguém, porque não sabe que destino alguém vai dar aquilo que a gente está ajudando. Eu passava na rua e tinha um rapaz lá, eu falei para ele: você já almoçou? Ele disse: não. Eu disse: vamos ali que eu pago o seu almoço. Aí botei no restaurante e fui embora. Quando eu fui andando, ele veio atrás de mim: rapaz, muito obrigado, eu estava com fome. Tudo bem. Aí no dia seguinte eu passei no restaurante, aí a mulher disse: o senhor não sabe, moço, aquele homem que o senhor pagou almoço para ele, quando o senhor saiu, ele disse que não queria almoçar não, queria o dinheiro dele, que ele não estava com fome não, que queria o dinheiro, quase quebrar tudo aqui. Eu tive que dar o dinheiro dele. Olha aí. Eu fiz a minha parte. Assim como o Zaqueu fez a parte dele, eu fiz a minha. Agora, se ele estava com a maldade, é problema dele. Jesus vive ao Senhor, a paz de Jesus e a ternura de Maria continue com todos vocês. Amém. Professor Antônio mereceu os aplausos de pé. Entoemos a ladainha do Menino Jesus de Praga.